Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos dar início a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, conhece alguém que tem TDAH, que tem sintomas, né? Ou é professora, é pai, é mãe, é tia de alguém que tem diagnóstico, que tem sintomas. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as características de uma forma bem completa assim do TDAH. O objetivo é não deixar o vídeo muito longo, né? Mas pra gente poder entender. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, pode enviar também agora no vídeo ou depois mandar no direct, não tem problema. Então vamos lá. O que é o TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá, mas o que isso significa? O que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno que vai estar presente, os sintomas vão estar presentes desde o início, né, da vida da pessoa. Então, desde a infância, ela já tem sintomas. Só que muitas vezes, dependendo de como esses sintomas são apresentados, a pessoa ela pode passar despercebida, né? A criança pode ter esses sintomas na infância, na adolescência e passar muitas vezes despercebida, sem ninguém reclamar, sem ninguém perceber que ela tem sintomas para TDAH. E ela cresce e aí ela vai percebendo alguns prejuízos, algumas questões no dia a dia dela. Então, por exemplo, né, a gente tem... vamos lá. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas vão estar presentes desde o início da infância. Por mais que sejam sintomas, às vezes, mais leves, que vão passando despercebido, eles vão estar presentes desde o início da infância. Então, a gente tem 3 apresentações do TDAH. Podemos dizer que são 3 tipos. Então, a gente tem o tipo desatento, o tipo hiperativo e impulsivo e o tipo combinado, tá? A apresentação combinada. Então, a apresentação combinada é quando a pessoa ela tem tanto sintomas para hiperatividade e impulsividade e também sintomas para desatenção, tá? Então, a gente tem essa pessoa aqui do tipo combinado, que tem sintomas para desatenção, hiperatividade e impulsividade. A gente tem a pessoa que pode apresentar mais sintomas para desatenção. Então, a gente chama essa pessoa de predominantemente desatento. E a gente tem a apresentação hiperativa e impulsiva, que ela tem mais sintomas para hiperatividade e desatenção. Então a pessoa que é hiperativa e impulsiva, ela não tem nenhum sintoma para desatenção? Não necessariamente. Ela pode ter sim um sintoma para desatenção, mas a principal queixa ali, os principais sintomas serão para hiperatividade e impulsividade. Então é isso que a gente tem que estar ali sabendo, tem que entender, né? Tá, então são esses 3 tipos. Como que a gente consegue identificar alguns sintomas? Então vamos lá, o desatento. Aquela criança, aquele indivíduo, né? Eu vou falar indivíduo porque eu tô falando de toda a faixa etária aqui. Tô falando do ser humano, tá? Então é um indivíduo que quando ele tá, por exemplo, na sala de aula, ele tá olhando para a professora, pro professor, ele tá olhando, tá prestando atenção aparentemente, mas quando você fala com ele, olha, o que é pra colocar, o que é pra completar aqui nesse quadro que eu acabei de falar? A pessoa não sabe. A pessoa fica assim, oi, professora? Ou então, não entendi, você pode explicar? Aí você explica novamente. Ou então em casa, alguém fala com essa pessoa, parece que tá falando sozinha, parece que não tá falando com ninguém, porque essa pessoa parece que ela nunca te escuta, parece que ela sempre tá ali em outro ambiente, ela tá no mundo da lua, né? Aquela pessoa que fica perdida no ambiente. Isso eu estou falando dos sintomas para desatenção, tá? Então presta atenção aí. Sintomas para desatenção. E aí, aquela pessoa também, eu tô dando 2 ambientes, porque depois a gente vai falar de diagnóstico, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela esquece muitos objetos. Então, ela foi visitar alguém, ela esqueceu o óculos de sol.
Ela foi na casa de fulano e esqueceu o relógio. Ela foi numa consulta médica e esqueceu o guarda-chuva lá no consultório. Ela tinha que sair de casa e pegar os documentos, ela esqueceu um documento. Então, sempre que ela tenta se organizar para fazer alguma coisa, fazer algum, né, participar de algum evento, participar de algum trabalho, ela esquece algo. Então, até falando aqui, a pessoa esqueceu. Tô falando um assunto do nada, né? Mas do que a gente tava falando mesmo? Me perdi no assunto, boiei. O que era mesmo? Tá? Mas é isso, tem que acontecer com frequência. Não é, aconteceu uma vez, aconteceu outra. Não. Isso vai prejudicando a rotina da pessoa. Na escola a mesma coisa. Aquela criança que você ensinou a matemática, ensinou determinado assunto, você tá vendo que ela não tá rendendo, ela tá esquecendo. Então hoje ela aprendeu os numerais e num outro momento, numa outra aula, você vai trabalhar esses numerais de novo com ela, ela já esqueceu, você vê que ela não conseguiu absorver a informação. Quando a gente vai falar da hiperatividade, por exemplo, é aquela pessoa que fala em excesso, ela fala demais, ela não dá espaço para as outras pessoas falarem, ou então quando ela dá espaço para as outras pessoas falarem, ela já interrompe novamente. Aquele indivíduo que fala muito rápido, aquele indivíduo que faz as coisas sem pensar, quando vai ver já falou, já fez, atravessa a rua sem olhar, né? Tem uma dificuldade muito grande de esperar o seu momento na fila, não consegue ficar numa fila, tem dificuldade para esperar a sua vez. Por exemplo, a pessoa está sentada numa reunião e ela fica com a caneta o tempo inteiro, ela fica batendo, mexendo nas mãos, né, o tempo inteiro falando, ela tá mexendo as mãos, ou então quando ela tá esperando a vez dela, ela tá aqui mexendo as mãos. As pernas não vai dar pra vocês verem, mas balançando as pernas, balançando, né, fazendo barulho na mesa com as mãos. Então essa questão dessa hiperatividade corporal, né? E na sala de aula a criança também apresenta essa hiperatividade corporal, essa hiperatividade na fala, no pensamento. Então aquela criança que o tempo inteiro ela precisa estar falando, ela tem a necessidade de levantar da carteira dela, né, da mesa dela, para ir jogar o papel no lixo, para ir apontar o lápis, para pedir para ir no banheiro. Então ela pede para ir no banheiro várias vezes, ela pede para beber água várias vezes. É uma pessoa que ela fala muito rápido, o pensamento dela é muito acelerado, né? Interrompe as pessoas muitas vezes durante a fala. Apresenta, né, uma grande dificuldade de acompanhar determinados assuntos. Então ela se perde ali no meio da conversa, ela se perde nos assuntos, ou ela se intromete em assuntos que não era para ela se intrometer, que não é do momento dela, ou não estão falando com ela, né? Ela acaba se intrometendo. Então, a gente tem aí alguns sintomas. E aí, quando a pessoa tem o TDAH da forma combinada, na apresentação combinada, ela vai ter esses sintomas de desatenção e hiperatividade. Então, vai ser aquela pessoa que você pode até pensar que ela é mais tímida, na verdade, que ela é mais tímida, ela vai estar mais na dela, mas porque ela é desatenta, então ela parece ser mais quietinha, mas ela pode ter esses comportamentos também de uma agitação do corporal, uma agitação na mão, agitação nos pensamentos. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho. Geralmente, o TDAH ele é mais acometido em meninos do que em meninas. E aí também a gente tem uma diferença que as meninas, elas apresentam o TDAH para sintomas de desatenção. Então, geralmente as meninas elas são mais desatentas e os meninos são mais hiperativos e impulsivos. Então, o que acontece? O TDAH, a menina, ela às vezes vai passar despercebida. Por quê? Porque ela é mais calminha, ela é mais na dela, ela é mais tranquila. E aí o menino, como ele é mais hiperativo, vai chamar mais atenção. Então, me perguntaram aqui, como a pessoa fica assim? Transtornos podem ter origem genética, ou seja, ela tem uma predisposição genética, é hereditário. Então, de repente, a mãe, o pai tem esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou alguém na família tem o transtorno, às vezes nem foi diagnosticado, mas a pessoa tem. Também questões ambientais. Então, tanto a questão genética quanto a questão ambiental pode desencadear no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Questão genética, né? Nascer
parto prematuro, complicações durante o parto, uso de substâncias ilícitas durante a gravidez, então a gestante que faz uso de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, o uso do cigarro, né? O cigarro comum que a gente conhece também, ele pode prejudicar ali, ele pode desencadear no TDAH, o parto prematuro eu já falei, né? Aí as questões ambientais agora. Vou responder já essa pergunta. Questões ambientais. Um ambiente hostil, onde a criança ela passa por muitas brigas, vários tipos de violência, né? Vários tipos de violência. Tudo isso pode acarretar no desenvolvimento do transtorno. Transtorno algum tem cura. É o que eu sempre falo para os meus alunos nos cursos, né? Quando alguém fala assim, aqui tá a cura para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a cura para o transtorno do espectro autista. Não existe cura para transtorno. O que existe é tratamento para diminuir os sintomas. Ontem eu estava conversando com uma aluna e ela veio perguntar para mim sobre a questão dos tratamentos, né, para o TDAH. A gente tem vários tipos aí de tratamentos que a gente pode fazer para o TDAH, mas eu vou elencar 3 aqui para vocês. Então a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, que vai ajudar a regular o comportamento do indivíduo com TDAH, essa impulsividade, essa agitação, essa desatenção. Então vai criando estratégias para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, para a pessoa conseguir ter um emprego, para a pessoa conseguir ter um bom desempenho acadêmico, né, no ambiente escolar, tanto escola quanto faculdade. A gente tem atividade física, então a ciência já vem mostrando que muitos esportes, muitas atividades físicas já ajudam para esse tratamento do TDAH. E a gente também tem o tratamento medicamentoso com o famoso metilfenidato, né? A Ritalina, muita gente conhece como Ritalina, que é um nome comercial. Então, a gente tem esses 3 principais tratamentos. Então, a psicoterapia a pessoa faz ao longo da vida, ela precisa, assim como a atividade física. O medicamento, quem me conhece sabe o quanto eu defendo o não uso de medicamento, o quanto eu prefiro que a pessoa tente fazer uma rotina de atividade física, uma rotina esportiva e também com a terapia cognitivo-comportamental é muito importante para esse tratamento, gente. Por que eu falo isso? O medicamento, é claro, existem momentos que a pessoa realmente precisa do medicamento porque os sintomas eles estão muito fortes na pessoa. A pessoa realmente está com sintoma muito exagerado, ela está com sintomas que ela está com muita dificuldade de controlar. A terapia e a atividade física naquele momento não estão rendendo, não estão sendo o suficiente. Aí ela precisa realmente entrar no medicamento. Beleza, entrou no medicamento. Porém, o medicamento, ele entra como tratamento, mas ele vai ali nos sintomas, ele não vai na causa daqueles sintomas. E a terapia, ela vai fazer com que a pessoa se organize para aqueles sintomas diminuírem. Então, por exemplo, se é uma criança, eu faço isso com os meus alunos. Às vezes eu estou explicando alguma atividade e eles estão com muita necessidade de correr antes de eu explicar o que é para fazer. Então, se eu vejo que essa criança está com essa necessidade, o que eu faço? Eu peço para a turma dar uma volta na quadra, eu peço pra turma, eu faço uma brincadeira antes com a turma. Então, na sala de aula, você pode usar estratégias. Então, quer ver? Eu tava até aqui, deixa eu ver se eu encontro, gente, tava na minha mão agorinha. Deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui, pra mostrar pra vocês. Ai, sumiu. Mas o que eu uso de estratégia? Eu uso bolinhas, né? A gente pode fazer até uma bolinha de papel, a gente pode usar massinha para criança, dependendo da faixa etária. Então a gente deixa a criança apertando. Eu queria tanto achar para vocês, com vocês aqui. Mas, por exemplo, achei aqui um outro exemplo de um cubo mágico que eu tenho aqui. Eu gosto de tê-lo aqui para enfeitar. Então, por exemplo, tô ali na sala de aula, tô explicando alguma matéria. Gente, finge que não é uma coisa tão atrativa, tá? Vamos fazer de conta que é uma bolinha isso aqui. Tá? Por exemplo, esse Fit Toy que tava aí na moda, algumas crianças ainda têm. Então, tô explicando a matéria, preciso que o meu aluno preste atenção. O que eu vou fazer? Eu posso dar uma massinha para ele, eu posso dar uma bolinha. Melhor que não vai ser um distrator, um agente para distrair tanto a criança.
né? Porque a massinha ela pode ficar dividindo, querendo brincar. Então, se eu dei a bolinha para criança, para o indivíduo, enquanto eu tô explicando a matéria, eu tá prestando atenção, ele vai apertando. E tô ali explicando, olhando para ele, falando com ele. Por quê? Nesse momento que ele tá apertando, essa hiperatividade, essa necessidade de se movimentar, vai passando aqui, ó, para essa bolinha. Por isso que muitas vezes a pessoa fica com a caneta, né? Tá aqui prestando atenção, tá assim com a caneta. Ou tá balançando a caneta, tá balançando as mãos, batendo a mão na mesa, assim, né? Os dedos na mesa. Então essa bolinha já vai ajudar com essa questão. Vai ajudar muito com essa questão da essa hiperatividade, essa necessidade de levantar. Então isso vai fazer parte do tratamento ali. E isso a gente aprende na terapia, né? Então a gente aprende na terapia sobre essa questão de algumas técnicas. E essa é uma das técnicas que tem para essa questão da hiperatividade. Isso também serve para as pessoas ansiosas. Por que eu tô falando isso? O TDAH tem comorbidade com outros transtornos. Então, quando a gente fala de transtornos, principalmente do neurodesenvolvimento, que é um guarda-chuva, que elenca vários outros transtornos, tá? Mais pra frente me deram ideias de fazer lives de vários temas, então mais pra frente eu vou trazendo outros transtornos pra vocês. Então, a pessoa que tem o TDAH, ela acaba sofrendo muito com essas questões. Por quê? Porque ela pode ter outros transtornos atrelados. Então, ela pode ter um transtorno de ansiedade ali, né, como comorbidade. Quem é TDAH também pode ter o TEA, o transtorno do espectro autista, né? Pode sim apresentar uma dislexia, um transtorno do desenvolvimento da coordenação, mas os mais comuns são, como comorbidade com TDAH, transtorno do espectro autista, transtorno do desenvolvimento da coordenação e transtorno opositor do desafiador, que é aquela criança, aquele indivíduo que tem dificuldade de cumprir as regras, que ela vai desafiar a figura de autoridade que está ali na frente dela. Então isso causa muito sofrimento, sim, por conta dessa comorbidade. Por isso que o diagnóstico precoce, ou seja, o diagnóstico quanto mais cedo, melhor. A partir ali dos 5 anos, dos 4, 5 anos já dá para fazer o diagnóstico nessa criança, e antes a gente faz o levantamento desses sintomas. E aí, quem é que faz o diagnóstico, né? Qual é o profissional que trabalha com o diagnóstico do TDAH? Neurologista e psiquiatra. Então, se a gente está falando de crianças, neurologista infantil e psiquiatra infantil. Se a gente está falando de adultos, né, já é neurologista e psiquiatra, sem outra nomenclatura aí na frente. Então, eles que fazem o diagnóstico. Nós, professoras, né, as psicólogas também, o que a gente pode fazer? Neuropedagogas, né, psicopedagogas, psicomotricistas. Qual é a nossa função? Qual é o nosso papel com essa criança ou com esse adulto que chega aí pra gente? Fazer o levantamento dos sintomas. Então, a gente faz o levantamento dos sintomas e aí a gente encaminha para o neurologista. Existem alguns testes que a gente pode fazer, determinada profissão, existem testes que só, por exemplo, psicólogos podem fazer, e outros testes que são abertos para neuropsicopedagogo, para psicopedagogos, para professores, né? Mas você tem que fazer todo um treinamento, aí é um pouquinho mais aprofundado a história. Mas a gente pode aplicar esses testes no indivíduo, né? Pedindo ajuda. Quando a gente fala da criança, do adolescente, a gente pede ajuda para a família para fazer esse levantamento dos sintomas. A gente precisa, né? Porque é um quadro clínico, então é um quadro que a gente vai observar o comportamento, como que está sendo o dia a dia, como é essa pessoa na faculdade, na escola, como é essa pessoa no trabalho, como é essa pessoa em casa. Então, quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente vai verificar o comportamento dessa pessoa na escola e o comportamento dessa pessoa em casa. Então, a gente sempre pede para a pessoa que for responder ser a pessoa que mais conheça sobre essa criança. Porque às vezes ela tem os pais, né? Ela tem a família, mas ela é criada pela avó. Ela tem o pai e a mãe, mas ela é totalmente criada pela avó. Então não adianta eu pedir para a mãe dessa criança ou para o pai dessa criança responder. Se essa criança ela é criada pela avó, quem precisa responder é a avó. Então, o diagnóstico ele é clínico. A partir do momento que a gente faz esse levantamento dos sintomas, que a gente
que a gente encaminha essa criança para o psiquiatra ou para o neurologista, ele já vai fazer a análise clínica dele, vai conversar também com a família, vai entender ali como que tá essa questão do dia a dia dessa criança, desse indivíduo, o que essa pessoa, como essa pessoa tá lidando com as questões do dia a dia, e aí ele vai fechar ou não o diagnóstico. Já tive relatos de pessoas falando, nossa, mas eu tô há meses frequentando o psiquiatra e ainda não fechou o diagnóstico. Por quê? Porque, gente, o que a gente tem que lembrar é, uma vez fechado o diagnóstico para transtorno, não dá para voltar atrás. É diferente de quando a gente vai no médico, por exemplo, e ele fala assim, você está com a sua sinusite atacada. Tá, tô com a minha sinusite atacada, vou tomar remédios, vou fazer todos os cuidados, vou seguir ali o tratamento certinho, depois o que vai acontecer? A minha sinusite vai curar. Pode nunca mais eu ter crise de sinusite, né? E pode ser que na semana que vem eu volte com a sinusite, mas ela vai ter cura sim. Agora, transtornos não tem cura, a gente trata, a gente ameniza os sintomas desses transtornos. Então, uma vez o médico deu o diagnóstico, a pessoa vai levar esse diagnóstico para o resto da vida. Então, não existe isso de, eu era TDAH. Não. Eu posso, eu sou TDAH, eu tenho sintomas mais fortes para desatenção, ou eu tenho meus sintomas mais elevados para hiperatividade e impulsividade, porém, eu estou trabalhando para diminuir esses sintomas. Mas a pessoa não vai deixar de ter esse diagnóstico do transtorno. Então, por isso que muitas vezes o médico ele vai analisando, esse diagnóstico demora um pouquinho justamente por essa questão. Porque se ele der o diagnóstico e esse diagnóstico tá errado, a pessoa vai levar esse diagnóstico pro resto da vida. Ela vai ser TDAH ou autista pro resto da vida. Então, por isso que às vezes é demorado. Tá, existem exames para diagnosticar o TDAH? Não. Não existem exames para diagnóstico do TDAH. Igual eu falei, o diagnóstico é clínico, é observação comportamental, análise do histórico de vida dessa pessoa. Então, quando a pessoa ela vai no consultório médico para falar sobre as questões, né, sobre as dificuldades, ou ela tem uma análise ali com a psicóloga, o médico vai fazer toda uma análise do histórico dela, o profissional que esteja com essa pessoa, né? Pode ser o professor, pode ser a psicóloga. Então, antes do diagnóstico, né, vai fazer toda essa análise do histórico dessa pessoa para entender o que está causando esse prejuízo na vida dessa pessoa, se está causando, há quanto tempo está causando. Então, tem que estar ali trazendo um prejuízo há pelo menos 6 meses, né? Em 2 ambientes diferentes. Então, aí o médico vai fazer toda essa análise, vai fazer todo o entendimento desse histórico da pessoa para poder fechar o diagnóstico. Então, não existe exame. O que às vezes o médico pode solicitar? Dependendo do indivíduo, dos sintomas que essa pessoa está apresentando, o médico pode solicitar alguns exames para descartar alguma síndrome, algum tipo de deficiência, né? Mas para diagnosticar o TDAH, não tem um exame específico. Por hoje terminamos por aqui. Agradeço muito a presença de vocês e toda quarta-feira, às 7h10, a gente tem live. Te vejo na próxima live.